A partir da lenda, vamos mergulhar na alma guerreira da Finlândia que forjou pessoas fortes e resilientes que resistiram bravamente aos invasores. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Amazônia Livre, revisado por Historiador Libertário e narrado por Coreia com K. Sisu é um filme finlandês lançado em 2022, ambientado na região da Lapônia, que fica localizado na Finlândia. Sua história narra a fantástica trajetória de um ex-soldado solitário que, garimpando ouro e tendo encontrado em grande quantidade, acaba sendo roubado por soldados do Terceiro Reich. Mas Sisu é muito mais que um filme. Na verdade, é uma lenda que vem direto dos países nórdicos. Até o início do século XIX, a Finlândia compunha um reinado cristão com a Suécia, tendo forte tradição de navegação, comércio e bravura, que vem desde a época dos vikings. O caso é que não faz sentido assistir o filme sem conhecer a origem da lenda que o motiva. A trama, desconectada da história, faz apenas parecer que o filme é mais um dramalhão sanguinolento como os longa-metragens tipo Rambo ou qualquer outro do Chuck Norris, cheio de cenas forçadamente impossíveis. Então, não se trata de dar spoiler, mas de analisar a lenda, para que depois disso, você o assista tendo material cultural suficiente para melhor compreendê-lo. A vida nunca foi fácil nesses lugares extremamente frios e inóspitos, ainda mais quando você tem como vizinho a sempre bélica Rússia. Naquela época, o gigante do leste era governado com mãos de ferro pela linhagem dos czares. Assim, já no início do século XIX, a região que hoje conhecemos como Finlândia foi incorporada pelo Império Russo como um grão-ducado autônomo. Essa dominação durou até a Revolução Russa de 1917. Durante esse período turbulento, os revolucionários estavam falidos, lutando em várias frentes de batalha, com pouco apoio popular e com o país fragilizado pela Primeira Guerra Mundial. Assim, a Finlândia aproveitou o caos interno da Rússia para declarar sua independência em dezembro daquele ano. No entanto, a paz parece não ter repouso nessa região. Logo ali, na Segunda Guerra Mundial, as tensões voltariam a tomar conta da Finlândia. Novamente, a Rússia comunista, agora já instaurada a União Soviética sob o comando de nada mais nada menos que Joseph Stalin, o tirano sem remorso, deseja controlar a região. O líder soviético iniciou uma poderosa ofensiva contra a Finlândia em 1939, que seria conhecida como Guerra do Inverno. Mas o exército finlandês resistiu bravamente, tendo muito menos baixas do que o Exército Vermelho. Apesar disso, o governo finlandês teve que ceder um pouco de seu território devido ao acordo de paz. Mas com o avanço da Segunda Guerra, a relação do governo finlandês com os alemães foi um tanto complexa. Isso porque, apesar de o país nórdico não ser um aliado oficial e não compartilhar das mesmas ideologias, houve cooperação militar devido a objetivos estratégicos. Isso porque a Finlândia, sendo um país pequeno e com um exército limitado, temia os perigos que a União Soviética poderia lhe causar futuramente. Assim, quando a Alemanha invadiu a União Soviética em 1941, o governo finlandês viu nesse episódio uma oportunidade de recuperar territórios perdidos na Guerra de Inverno. Deu-se início à chamada Guerra de Continuação contra os soviéticos, aliados com as forças alemãs. Sobretudo no norte da União Soviética, as tropas finlandesas e alemãs realizaram algumas operações em parceria para atacar o Exército Vermelho. Apesar de tudo isso, o governo finlandês se manteve firme na sua posição de independência em relação às políticas internas. Ele não implementou as terríveis políticas antissemitas da Alemanha, rejeitando qualquer tipo de perseguição aos judeus. Os finlandeses também não quiseram participar de ofensivas alemãs em outros países, o que mostra que o governo do país nórdico tinha apenas objetivos de se fortalecer perante a ameaça soviética. Mas como a Alemanha perdeu a guerra, a Finlândia teve que se reconciliar com Stalin, assinando o armistício com ele em 1944. Devido ao acordo com os soviéticos, os finlandeses concordaram em cortar relações com os alemães e em expulsar qualquer presença militar nazista que ainda restava no país. E é nesse contexto que se passa o enredo do filme. O que se seguiu foi uma breve guerra finlandesa contra a Alemanha, a Guerra da Lapônia. Cerca de 75 mil soldados finlandeses expulsaram cerca de 200 mil soldados alemães. E os finlandeses conseguiram vencer esse conflito já em 1945, apesar da inferioridade numérica, encerrando a participação do país nórdico na Segunda Guerra Mundial. Mas voltando ao filme. Imagina você morar em um país extremamente frio, praticamente um deserto gelado, onde muitas pessoas sofrem de carência de vitamina D pela baixa exposição ao sol. Além disso, as dificuldades são extremas e os vizinhos são os piores possíveis. Se você não for muito unido com as pessoas de sua família e de sua cultura, se não for apto a colaborar com sua comunidade e a defendê-la de invasores, essa sociedade será aniquilada, seja por atacantes externos, seja pela própria natureza.
É a dureza da vida e a belicosidade dos vizinhos que conferiram ao povo finlandês uma forte identidade nacional e o espírito de luta invencível. E é exatamente essa cultura que dá origem à lenda de Sisu. O nome do filme, portanto, é uma palavra finlandesa para a qual não há tradução literal em nenhuma outra língua do planeta. O termo Sisu quer dizer alguma coisa como extrema determinação, imbalável vontade de lutar, um ímpeto por defender o que é seu sem nunca desistir ou recuar. É como aquela pessoa que perdeu tudo e não há nada mais na vida que faça sentido. Ela não vai desistir. E é esse conceito que aparece encarnado no personagem Atami Corp, que se trata de um ex-soldado agora garimpeiro na região da Lapônia, uma das mais ermas e desoladas da Finlândia. Interessante também como usam o termo garimpeiro, que em várias culturas é símbolo de tenacidade, bravura e luta, mas que na enviesada retórica lacradora tupiniquim é visto como depredador da natureza. Acontece que esse personagem tem o seu ouro roubado pelo decadente exército alemão, já debilitado em fins de guerra. É a partir dessa configuração que o diretor vai explorar os limites da resistência humana associados ao personagem finlandês e a decadência moral dos soldados do Führer. Inclusive, a tenacidade do personagem encoraja outras pessoas que estão prisioneiras e estão sendo torturadas pelo exército alemão. Inspirando-se na perseverança da lenda, até mesmo mulheres amedrontadas se tornam guerreiras poderosas, lutam contra os temíveis alemães e na primeira oportunidade os trucidam. Lindo de ver! Bem, não vamos mais falar do filme porque não desejamos dar nenhum tipo de spoiler. Mas agora você já entendeu a origem da lenda e o tipo de sentimento humano que o diretor quer tratar. Assista ao filme e veja muito mais do que uma mera ficção violenta. Você verá o espírito de um povo que não se permite ser dominado sob nenhum aspecto, em nenhum caso, sob nenhuma justificativa. Realmente, essa é uma história inspiradora e inspira em nós o sentimento de luta e sacrifício que tanto falta na nossa cultura. E isso não é uma crítica à cultura brasileira. É óbvio que nossa cultura é rica, mas dada a nossa origem de abundância de recursos, não ficou marcado esse aspecto de preparação e resiliência. Predomina entre os brasileiros o que se chama de cultura da abundância, enquanto que em países de origem nórdica impera a cultura da escassez. Não nos cabe julgar qual é o melhor, o fato é que são diferentes. Agora, o que estamos apontando é que seria bom observar aspectos positivos da cultura da escassez para assumirmos esse comportamento de preparação, como os sobrevivencialistas fazem muito bem, mesmo aqui no Brasil. Obviamente, o aspecto libertário de Sisu é de não se render à dominação alheia, e de que você precisa de meios corretos para se proteger da força bruta. A mensagem que ele nos traz é de que precisamos nos manter firme em nossas convicções, é de colaborar com seus concidadãos e defendê-los de ataques externos. É de não se entregar, é sobre lutar até o fim, ficar em pé e seguir caminhando, mesmo quando o vento sopra forte, em contrário. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.